Se o Cruzeiro jogava quarta-feira às 7 horas, eu não colocava aluno nesse horário. O que mais me incomoda com relação a algumas mensagens, ou que pode vir a incomodar, estava todo mundo no estúdio. O Samuel estava no estúdio, o Alberto Rodrigues estava no estúdio. Então, assim, poxa, eu ficar tanto tempo sem participar, e já a primeira transmissão como um teste, né? Você participar com o Samuel e com o Alberto, poxa, é uma puta, desculpa a expressão, mas é uma puta de uma responsabilidade. Estar no estádio, para mim, isso faz muita diferença. E eu falei sobre isso com o Samuel depois disso, né? Depois de estar no jogo, nesse primeiro jogo com a Samuca TV no estádio. Fala, cruzeirense! Beleza? Galera, esse aqui é um corte bem especial da entrevista que a gente fez com a Amanda Buru ano passado, dia 17 de dezembro, né? Logo ao término da temporada. Na verdade, fizemos 4 vídeos, né? Para ser assistidos em sequência, então, né, quando você acabar esse vídeo, assista os próximos, né? Vocês vão ver que algumas partes se repetem, mas é para dar contexto, beleza? Olha, essa entrevista foi muito emocionante, tanto para mim quanto para o Cadu fazer. Espero que gostem, né? E se curtirem, deixa o like, se inscrevam no canal e virem membros do Fala Cruzeirense, beleza? Valeu, galera! Então, acho que a sua presença aqui, né, você também como um ícone da comunicação do Cruzeiro também, assim, né, eu acho que vai ser muito legal bater esse papo com você, beleza? Seja bem-vinda. Beleza, obrigada. Eu sei um pouco dessa responsabilidade, sabe, Pepa, assim, enquanto torcedora, né, enquanto também jornalista e buscar estudar o Cruzeiro para poder ter argumento para a gente conversar para diversos públicos, né, por mais que seja, na grande maioria, homens, né, que acompanha diferentes canais do Cruzeiro, tem muitas mulheres, tem crianças, tem idosos, então, assim, há uma preocupação e uma responsabilidade por eu estar também inserida dentro de um mercado majoritariamente masculino, e hoje sou a única mulher dentro da Samuca TV, então eu sei da minha responsabilidade também. Não é somente falar por falar, né? A gente tem que saber comunicar, até por isso, porque tem crianças assistindo, porque tem idosos assistindo, não é todo mundo que tem a destreza que nós temos em algum momento, ou tivemos em algum momento, de mexer no celular. Acho que tudo isso me traz uma responsabilidade a mais, e saber também, né, que eu tenho uma responsabilidade de deixar para outras gerações também algo que seja importante e que elas queiram levar adiante, né? Hoje em dia é muito legal, assim, ver estudantes que me procuram, mulheres, para poder falar um pouco mais, querer saber, né, um pouco mais sobre o mercado de trabalho, sobre a inserção da mulher. Então, acho que isso é legal, porque a gente tem que estar falando sempre, e a gente vê que há uma preocupação antes mesmo das pessoas entrarem para esse mercado, de entender como que funciona, né? Mas você está nesse mercado, muda tudo, porque, né, como você falou, estudantes de jornalismo já olham para isso e falam, eu posso, também é meu. Muda completamente, muda tudo, né? Então é isso, Caduzão. Ah, muda. Fala um pouquinho de sua vida, assim, começo. Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, né? Eu tenho 37 anos, sou formada em Educação Física, com pós-graduação na área de jornalismo esportivo. A Educação Física nos traz essa oportunidade, né, de continuar trabalhando com esporte, agora na área da comunicação. Trabalhei grande parte, tem só 5 anos, né, que eu estou no jornalismo esportivo. Trabalhei praticamente aí grande parte da minha vida na educação física, né, como professora em escola pública, como personal também, como professora de Pilates, que foi o tempo maior que eu pude trabalhar, foram 7 anos como professora de Pilates. Mas acho que o mais importante de tudo é a gente conseguir olhar para trás e saber que a gente está fazendo de uma forma muito honesta. A transição não é fácil, de você sair de um mercado de trabalho para entrar num outro totalmente competitivo e de muita vaidade, que nós sabemos também que isso tem em diversos cenários, em diversos mercados. Comigo não foi diferente, mas eu tenho certeza que eu olho para trás e olho com gratidão, com respeito, e não pretendo sair desse caminho. Amanda, eu tenho uma curiosidade, porque você falou assim, né, esse momento, né, difícil para você, e essa, inclusive emendou com a pandemia, que eu acho que não tem um ser humano na Terra que não tenha sofrido com isso, né, de alguma forma, né, não tenha esse impacto de uma pandemia mundial da forma como foi. Mas, assim, por
por que o interesse pelo jornalismo, assim, da questão da educação física, né? E para o jornalismo, já era algo que você já tinha um interesse, você já tinha um blog, você já tinha alguma coisa, você gostava de escrever, gostava de ler, tinha alguma coisa assim nesse sentido que... Ou você foi meio por instinto, assim, acho que é isso. Não, eu fui assim, eu já estava certa quando, ainda na educação física e tendo autonomia para trabalhar e fazer os meus horários, porque eu já estava trabalhando como personal já há algum tempo, eu sempre, em horários de jogos, eu não queria estar trabalhando. Sempre. Se o Cruzeiro jogava quarta-feira às 7 horas, eu não colocava aluno nessa hora, nesse horário. Se o Cruzeiro jogava quinta-feira, não colocava. Então, assim, eu fui entendendo que eu tinha capacidade, lógico que eu tinha que estudar, me capacitar, mas eu já tinha capacidade para poder fazer profissionalmente o que eu já fazia com os meus amigos, que era falar de futebol. Isso, para mim, não é algo novo, pelo contrário. Eu sempre falei muito, conversei muito de futebol. É lógico que com outra linguajar, com outra responsabilidade, ou sem responsabilidade nenhuma. Então, a partir do momento que eu via que eu estava cada vez mais procurando motivo para não colocar os meus alunos por conta do Cruzeiro, eu falei, poxa, será que não é hora de pensar que eu tenho capacidade, se continuar estudando, claro, para poder ir para a área da comunicação? E foi uma conversa familiar, assim. Lógico que para toda transição leva um tempo, ninguém sabe em quanto tempo eu estaria empregada, mas eu precisava me distanciar da educação física, e assim eu fiz. Fui estudar. Parei completamente com todas as minhas aulas de personal e fui só estudar jornalismo esportivo. Inicialmente com cursos paralelos, assim, generalizados, até entender em qual mercado eu gostaria de atuar dentro do jornalismo, que foi através de um curso que eu fiz com o Gustavo Berton, da ESPN, sobre jornalismo esportivo, só que lá dentro aborda várias nuances do jornalismo. E aí eu entendi que era como comentarista que eu queria trabalhar. Eu vou trazer mais um vídeo para você aqui, que é da Mari, que participou com a gente, a primeira mulher a participar do Fala Cruzeirense. Ela deixou aí também ela passou a tocha para Amanda aí, né, nos Jogos Olímpicos aí do Fala Cruzeirense. Ó. Fala Cruzeirense, boa noite Cadu, Pepa, audiência do canal. É um prazer estar aqui novamente, principalmente hoje, nesse dia tão importante em que vocês estão recebendo a Amanda, essa jornalista super competente que representa tão bem a torcida feminina do Cruzeiro e nos dá voz, tanto nas transmissões de jogos, como também nas lives diárias da Samuca TV. Sempre levando a sua opinião de uma forma muito segura, firme, com embasamento, com qualidade, com muito conhecimento técnico. Amanda, eu tenho 3 perguntas para você. A primeira é: você se sente incomodada com os elogios que algumas pessoas fazem durante as lives e que tem ali uma conotação machista? Segunda pergunta: você sente que precisa estar sempre um pouco mais preparada para dar a sua opinião, porque as pessoas tendem a desvalorizar o seu comentário pelo fato de você ser mulher? E a terceira pergunta: quais são as suas referências no jornalismo esportivo? Você tem alguma referência? E é isso. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui. Amanda, um beijo para você. Obrigada por seguir firme, representando a mulherada. Imagino que não seja fácil, que você ainda sofra com várias questões. A principal delas talvez ainda seja o machismo, mas continue, porque você faz um excelente trabalho que nos inspira, que nos representa muito, e pode ter certeza que o público feminino está com você
E o público masculino também, que eu vejo lá nas lives que tem muito homem te elogiando também, viu? Parabéns, parabéns Cadu, parabéns Pepa. Galera, não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, deixem um like, podem se tornar membros também, tá? E até a próxima. Valeu, Mari. A Mari é uma querida, né? Eu conheci ela no estádio esse ano. Obrigada pelas palavras. Eu sei um pouco dessa minha responsabilidade com relação a tudo isso que você disse, mas já que te respondendo, né? Se eu me incomodo com algumas mensagens, assim, só quem vive o nosso dia a dia sabe a nossa dedicação. E aí não é só a minha dedicação enquanto Amanda jornalista, não, mas a dedicação de todos nós, né? Que queremos fazer um trabalho digno e de muita responsabilidade, né? Então, eu sei a posição que hoje eu ocupo dentro da Samuca TV, por ser a única mulher da Samuca TV, e não só da Samuca TV, mas eu falo no contexto do jornalismo esportivo e principalmente como comentarista esportivo. Então, que às vezes é um pouco diferente, é mais comum que seja repórteres, né? Mulheres. Então, assim, além de estar dentro do jornalismo esportivo, que majoritariamente é um mercado muito masculino. Comentário esportivo ainda é também muito, muito masculino, mas eu sei dessa responsabilidade. Não me incomoda, eu te confesso que o que mais me incomoda com relação a algumas mensagens, ou que pode vir a incomodar, não é diretamente para mim, porque eu me sinto segura com relação a isso, né? Com tudo aquilo que eu estudo e que eu reproduzo para muita gente, né? Mas para as pessoas que gostam de mim, porque assim, o meu pai está assistindo, a minha mãe está assistindo, os meus familiares eles estão assistindo, então isso incomoda mais por eles estarem assistindo do que diretamente comigo, sabe? Eu tive um episódio ao longo desses 5 anos que eu acabei falando para uma pessoa no chat, respondendo a uma pessoa. Eu não vi a mensagem na hora, mas como eu faço as edições, né, das transmissões para postar no meu canal, no Instagram, eu acabei relendo, né, lendo depois. Então, acho que isso me incomodou, acabou me incomodando, eu guardei para mim, não bati de frente, não. E uma outra oportunidade, porque era uma pessoa que acompanha a Samuca TV já há um tempinho, eu acabei falando num momento que ele estava novamente fazendo um comentário pejorativo. Então, assim, foi uma única pessoa, mas por conta disso, da maneira no qual ele falou e as palavras que ele utilizou para me ofender. E para mim não é nenhuma ofensa, é mais para os meus pais que estavam com certeza acompanhando. Então, acho que com relação a isso, não. Eu não tenho costume de ver chat, nem nas lives e nem nas transmissões. Muito porque nas transmissões me tira a atenção, me tira o foco, e eu tô ali, não é para ler chat, né? Eu tô ali para dar minha opinião, para poder falar aquilo que eu estudei, então isso não me incomoda, não. Uma outra pergunta da Mari foi com relação a quê? Eu até esqueci, desculpa. Você sente que você tem que estar sempre mais preparada do que outros para emitir sua opinião, com medo com receio dessa comparação? Receio, talvez não. Da comparação, não. Mas eu sinto porque eu acho que o mercado ainda é um mercado muito difícil para a mulher. Muito. E aí não é só o jornalismo esportivo, se a gente levar em consideração a engenharia, outros campos que a gente sabe que é bem majoritariamente masculino, né? Então me força, sabe, a buscar. Mas eu não vejo isso como um problema, tá? Porque quando tudo que me tira da minha zona de conforto, lógico que em determinados períodos eu estou um pouco mais cansada, né? Fim de temporada é estressante para o jogador e também para a gente que está trabalhando o ano inteiro com isso. Mas ao longo da temporada, não. Me forçar a estudar um pouco mais é ótimo. Eu citei com relação ao Caio, que é de uma outra geração, o Caio é bem mais jovem que eu. É isso, é tirar a gente da nossa zona de conforto, saber que a gente tem que produzir um pouco mais, ler um pouco mais, aprender um pouco mais, até com eles que são mais jovens. E isso tudo me faz ser uma profissional melhor.
Acho que a outra pergunta da Mari foi em relação a quais são as suas referências no jornalismo. E aí, para não ficar tão abrangente, eu acho que um profissional que eu gosto muito e que é do jornalismo esportivo, que é o José Augusto Toscano, que além de ser uma pessoa fantástica da Rádio Inconfidência, além de ser um profissional fantástico, uma pessoa fantástica, é um profissional fantástico. E eu acho que a maneira dele trabalhar com as mulheres ao longo, né, de todos esses anos à frente do jornalismo esportivo, acho que é algo que precisa ser falado e ser lembrado o tempo inteiro. É um profissional de excelência, e estar trabalhando sempre com mulheres também, dando oportunidade para mulheres, independente aí das gerações, acho que é algo que a gente precisa sempre estar lembrando. Além de ser uma pessoa que eu particularmente adoro, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas tem todo o meu apreço, assim. Com relação ao comentário esportivo como um todo, tá? Eu gostava, né, do Rafael Rezende, que era do Sport TV, e que hoje faz o mapeamento de mercado do Botafogo, está tendo muito sucesso lá, né? Eu gostava muito dos comentários dele, principalmente no meu início, né, assim, de estudo, porque ele estava, assim, no auge do Sport TV, né? Então é algo que me chamava muita atenção. Gosto muito do Mário Marra, porque além de ser um profissional muito respeitador, é um comunicador, para mim, de excelência. Gosto muito do trabalho dele e acho que ele tem uma coisa que diferencia de muita gente, assim, ele falar sobre a questão do time do coração e ser completamente profissional na hora de trabalhar, porque onde ele trabalha é diferente de onde nós trabalhamos, né? Claro que hoje a gente fala do Cruzeiro, somos cruzeirenses, e ele não, né? Assim, ele é atleticano, trabalha numa TV que é totalmente respeitada, e mesmo assim, mesmo ele sendo atleticano, quando comenta sobre o Atlético, é extremamente profissional. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. E com relação eu gosto do Henrique Fernandes também, da Globo, eu aprendo muito com o Henrique, muito, de verdade, gosto muito do trabalho dele. E com relação à mulher, eu gosto muito da Renata Mendonça também, do Sport TV. É uma pessoa incrível, assim, nunca tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, não, mas o trabalho dela é incrível, tanto para trabalhar com o futebol masculino quanto com o futebol feminino. Então, acho que essas são as minhas referências. Acho que a gente está sempre mudando muito, né? Tem alguém que talvez se destaca em um ano um pouco mais, está um pouco mais na mídia também. Acho que é uma verdadeira evolução, e isso é ótimo, né? E fora da mídia esportiva, assim, jornalismo global, tem alguém que você também acompanha, admira? Deixa eu pensar. Do jornalismo geral. Tem uma repórter que eu gosto muito dela, ela fez até uma reportagem domingo passado agora com Lula, né? Eu esqueci o nome dela. Logo que eu lembrar eu falo, acho que é uma repórter assim, já gabaritada, e acho que trabalhar com política tem seus desafios, acho que é ainda mais desafiador, porque a gente vive num país completamente complicado com relação, quando a gente fala sobre política, e acho que ela tira isso de letra, assim. Acho ela extremamente profissional e boa no que faz. Vou lembrar, uma hora eu vou lembrar o nome dela. Kelly Cristina colocou que é Sônia Bride, que foi a repórter que entrevistou o Lula no último domingo do Fantástico. Isso, eu acho ela sensacional. Quais elementos para você são inegociáveis no jornalismo? Qual o principal elemento? Quais não? Qual o principal elemento que você acha inegociável no jornalismo? Trabalhar com a verdade. Isso para mim é inegociável. E não é só na minha profissão. Eu sei que muitas vezes dói, a verdade também dói. Mas para mim é inegociável. Trabalhar com a mentira não funciona. Em qualquer âmbito. Eu sei que a dor ela pode aumentar ou triplicar, sei lá o quê. Então eu, Amanda, prefiro sempre trabalhar com a verdade.
E aí não quer dizer que eu vou acertar sempre, ou que eu não erre nunca, ou que eu não. Eu sei, eu sou ser humano, eu também vou errar muito, mas eu prezo por trabalhar com a verdade, mesmo que as pessoas até não gostem. Amanda, e a experiência nos Estados Unidos, como foi? Conta pra gente. Eu sei que você teve uma experiência recente nos Estados Unidos, que falaram lá no Samuca TV, né? Se não tiverem coisas que precisam ser guardadas com você, fica à vontade, Amanda, mas tem a curiosidade do Flávio aí sobre a questão, e era algo que eu pensava em te perguntar também, até pela proximidade que a gente tem com a região aqui, eu e o Pepa. Esse ano eu estive de novo, né? Ano passado eu também fui aos Estados Unidos para estudar, o ano retrasado para passear, então eu já venho tendo a oportunidade de ano a ano aí estar me apresentando aos Estados Unidos. Eu tenho eu acho que é uma paixão, assim, acho que cada viagem tem uma nova experiência, mesmo indo para a mesma região, né? Ano passado eu fui para o mesmo lugar que eu fui esse ano, mas é sempre algo novo acontece, assim, e é um aprendizado que não tem jeito. As pessoas que têm oportunidade de me perguntar sobre o jornalismo e tal, que eu sempre falo que ainda é a questão de Rio-São Paulo, principalmente para quem quer estudar, os grandes profissionais que dão curso, que ministram curso, na grande maioria estão até um pouco mais em São Paulo que no Rio de Janeiro. E ir para os Estados Unidos, eu acho que agrega ainda mais, porque é muito diferente, né? É tudo muito diferente. Então, a experiência que quem tiver oportunidade, acho que tem que ir. Tem que ir. Mesmo que nem seja na área do jornalismo, lógico que a gente está falando aqui do jornalismo, mas o que você experimenta estando aí, eu, Amanda, não tive a oportunidade nesses 5 anos de fazer essa experiência aqui. Acho que muito por quê? Porque eu não vim da graduação, né? Eu não vim da faculdade de comunicação, não vim da faculdade de jornalismo, então eu não experimentei matérias dentro do contexto científico, né? Então aí é que me colocou uma experiência na prática para muita coisa que eu não vivenciei. Então por isso que eu acho muito válido. Tem uma mensagem aqui, Amanda, do DJ Charada. Quais momentos você considera os mais marcantes da sua trajetória como jornalista esportiva, cobrindo o Cruzeiro? E olhando para o futuro, quais seus objetivos e expectativas para continuar contribuindo no mundo do esporte? Para a gente continuar nessa batida. Os mais marcantes da minha trajetória, falando do Cruzeiro? Sim. Quando eu tive a oportunidade, nesse ano, de estar novamente nas transmissões do estádio. É muito diferente para a gente, muito diferente. E foi no jogo do Cruzeiro e Boca Juniors. Então, assim, eu já tinha feito Cruzeiro e Boca Juniors em 2019 ou 18, se eu não me engano. 18, 19 foi 18 foi o jogo da volta da cabeçada do Dedé, não foi? Do 18 Nossa, foi esse, a memória 2019, não é tão boa assim, não. 2019 foi quando a gente saiu pro River nos Foi 19 não, foi 18, tá? Foi 18, foi isso aí. Foi quando o Dedé deu a cabeçada no goleiro e tal. Foi isso. Eu estava... Foi desexpulso. Eu estava trabalhando pela Transamérica e aquilo para mim foi muito especial, aquele jogo. E você ter a oportunidade de reconquistar algumas coisas, até dentro mesmo da Samuca TV, né? Assim, porque eu sei que não basta eu querer estar no estádio, tem tantas outras coisas para acontecerem para que a gente possa estar no estádio. E foi muito especial. Ainda falando para um lado pessoal, né? Uma das coisas que me fazia aliviar um pouco a mente é ir para o estádio nesse período que eu falei difícil, né? Pós-pandemia e pós a perda do meu filho. Então, assim, as poucas oportunidades que eu tive saindo de casa era para ir ao estádio. Então, eu sei do que traz o estádio para mim. É muito além de torcedora. Tem um lado afetivo, tem um lado emocional. Estar no estádio, para mim, isso faz muita diferença. E eu falei sobre isso com o Samuel depois disso, né? Depois de estar no jogo, nesse primeiro jogo com a Samuca TV no estádio. Então, é sempre muito especial para mim estar no estádio.
falando um pouco da Samuca TV, Amanda, e aí, se quiser contar pra gente um pouco como aconteceu a entrada na Samuca TV, e eu vou fazer um gancho nessa aí, vou deixar uma pergunta que é mais, assim, pessoal, né? Como que você se sente ali assistindo ou participando de um jogo, né? Quando você tem a câmera na sua frente com seu react automático ali, em momentos bacanas, né? Esse ano a gente teve poucos, infelizmente, assim, mas alguns, né? Ou em momentos onde você, infelizmente, tem que ver um Vital entrando em campo, né? Então, conta pra gente um pouquinho como que aconteceu a história de Samuca TV, qual que é a importância disso para você como jornalista esportiva, que é um canal que o Samuel criou aí, fenomenal para a torcida do Cruzeiro, com o tamanho que tem, né? Muito, muito respaldado aí por tudo, e como que você se sentiu nessa nova experiência, porque, como você falou, você já fez jogos antes, não sei se você, acho que você falou rádio, né? Se não me falha a memória. E aí, estando ali agora visualmente, e, cara, eu, sinceramente, eu não conseguiria fazer, sendo uma pessoa que, hoje é diferente, 10 anos longe do Brasil, né? Que frequentava tanto o estádio, fazer uma cobertura de jogo do Cruzeiro sem estar no estádio. Eu ia morrer na frente da câmera, eu não conseguiria. É diferente, bem diferente. Eu acho que agrega valor tanto ao meu trabalho individualmente falando, mas para a Samuca TV também estar no estádio. Porque assistir jogo pela televisão, analisar um jogo vindo da televisão, além de ser difícil, é bem mais desgastante para mim. Eu acho que cada um tem, né, claro, cada comentarista pensa de uma forma, mas é mais desgastante para mim estar dentro do estúdio analisando o que às vezes eu nem estou vendo, porque o recorte da câmera não te proporciona aí essa leitura ampla, mas é importante também que as pessoas, e aí eu cito o Samuel, né, agora falando para a Samuca TV, né, saiba dessa importância, e claro que ele tem a ideia disso tudo, né, por ser mais experiente dentro do jornalismo esportivo, e por buscar nos trazer esse espaço de estar no estádio, né. Eu tive as experiências anteriores, foram com rádio, né, na Transamérica, e também na Rádio Extra. Então, e era sempre estádio. Eu quase não tinha experiência de estúdio, né? É lógico que os jogos fora de casa, não, a gente ia para dentro do estúdio, mas os jogos aqui em Belo Horizonte era só estádio. Então, a primeira experiência que eu tive só estúdio foi com a Samuca TV. Até então, eu não tinha isso, não tive isso. Bom, a minha entrada na Samuca TV foi que eu já participava a convite do Samuel para algumas lives. Eu acho que, de alguma maneira, eu acho que ele já ia um pouco analisando, eu nem sei, eu acredito que seja por aí. Nesse processo da saída da Extra FM e chegar para a Samuca TV foram quase 3 anos que eu estive afastada, mas por opção também. Apareceram algumas oportunidades nesse meio do caminho, mas e que eu abortei a ideia, sabe, assim, de aceitar. Uma coisa porque eu tive apenas 2 outras experiências, mas o suficiente para saber o que eu queria. Então, assim, é lógico que a gente não pode ficar também o tempo inteiro falando não para o mercado. Mas nesse período eu também estava o tempo inteiro trabalhando para mim, estudando, fazendo pós-graduação, participando de lives, participei de várias lives com diversos canais nesse período. Então, isso tudo para mim era um estudo. Eu nunca via como desemprego. Eu estou desempregado. Não, eu estou estudando, eu estou trabalhando para mim. Investimento, né? Você está investindo em você. Investimento o tempo inteiro. Então, assim, foi um período tranquilo nesse sentido, sabe, de mercado. E aí o convite do Samuel veio para eu participar de uma transmissão. Já que ele me conhecia através das lives, ele queria me testar também nas transmissões. E ali eu senti um pouco. Primeiro, pelo fato de estar tanto tempo sem participar de uma transmissão, e outra porque estava todo mundo no estúdio. O Samuel estava no estúdio, o Alberto Rodrigues estava no estúdio. Então, assim, poxa, eu ficar tanto tempo sem participar, e já a primeira transmissão como um teste, né? Você participar com o Samuel e com o Alberto, poxa, é uma puta, desculpa a expressão, mas é uma puta de uma responsabilidade. Mas eu abracei. Mesmo comentou, e fazer a transmissão lá do Alberto Rodrigues, a voz do Cruzeiro em Minas. Pois é, então, assim, foi uma responsabilidade dobrada, mas acho que o Samuel, de alguma maneira, acabou gostando, e eu sou muito grata à oportunidade que ele tem me dado, né? É o 2º ano que eu estou
com eles, tomara que esteja também nos próximos anos. É claro que dobra a responsabilidade por saber o tamanho que tem hoje a Samuca TV, mas é uma responsabilidade boa, que eu quero ter ainda por muitos anos. Acho que uma coisa legal quando a gente fala das oportunidades das mulheres é isso, é de ter profissionais que estão acima da gente hoje, com a cabeça aberta, com a mente aberta, para que a gente possa continuar tendo novas oportunidades. Nada adianta eu estudar, me dedicar, se quem vai me dar oportunidade não tiver a cabeça aberta para isso, né? Acho que isso independe do sexo, né? De ser homem ou de ser mulher. Então, eu sou grata ao Samuel, claro, e sou grata também ao nosso leque, né? Ao nosso grupo, porque eu sou muito bem recebida, fui muito bem recebida e sou muito respeitada também por todos eles. Inclusive, a gente teve, né? Nós 3 estivemos numa live do Samuca, né? E eu acho que a Samuca TV também tem isso de dar oportunidade, né? Assim, de também trazer outros canais também, né? Outras figuras do Cruzeiro Verso. Eu acho que esse trabalho é bem, assim, o Samuca vai além. Ele tenta, né? Também, acho que de uma certa forma, né? Criar esse fórum, né? Do Cruzeiro Verso, que eu acho que é muito, muito legal mesmo o projeto da Samuca TV. Eu vou trazer 2 perguntas aqui do público em geral aqui, Amanda, porque se complementam. Então, eu vou trazer as 2 na sequência e a gente fala um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante. Primeiro, a nossa Sofia trocou o nick, a imagem, hein, Sofia? Figurinha nova mesmo. Aí, ó. Muito bom. Sofia tá sempre com a gente. Boa noite, Cadu, e hater do tricordiano. Para você, Pepa. Ó. A Amanda é uma comentarista top demais. Eu gostaria de saber como começou a Amanda a ver o jogo pelo olhar tático. A brincadeira é que o Pepa sempre cita tricordiano como exemplo de um time... de fracas valências técnicas, Amanda. Não, o Cruzeiro e o Tricordiano, não sei o que. Pois é. Perdão, Associação Tricordiano de Futebol. Qualquer dia teremos um processo do Tricordiano nas fotos aí. Não é maldade. Emanuel, dessa mesma toada, Amanda, você falou sobre ver um recorte pela TV quando você cobre direto do estádio. O que é essencial observar para ler e analisar melhor o jogo? Por exemplo, fase defensiva e fase ofensiva. Acho que as 2 mensagens aí, elas meio que se complementam para você contar para a gente um pouquinho sobre a visão tática, como que você estudou sobre isso, como você aperfeiçoa isso no seu dia a dia, durante as transmissões, nas análises. Ensina a gente um pouquinho aí, que eu sou péssimo em análise tática. Bom, primeiro eu comecei a ter esse olhar para a parte tática, né, para a desenvoltura dos jogadores, a partir do momento que eu entendi que era isso que eu queria, entrar para o mercado de trabalho do jornalismo esportivo. A partir dali, meninos, para eu assistir um jogo sem analisar, até o que eu procuro fazer no meu momento de distração, de diversão? Eu continuo gostando de ir ao estádio de futebol, mas muito, muito. Não importa que time está jogando, eu quero assistir futebol. Então, isso me faz não analisar. Acho que é o único momento. Agora, se tratando do Cruzeiro, eu estive afastada agora 2 semanas para poder cuidar de uma bronquiolite. Eu até falei com vocês, né? Que eu estava afastada e tal. E eu assisti, acho que foram 3, eu fiquei de fora 3 ou 4 jogos do Cruzeiro. Em casa, eu não consigo mais assistir jogos do Cruzeiro se não for analisando. E às vezes até falo assim, hoje eu não vou analisar. Passa 10 minutos, tá eu analisando. Mas você escreve no caderninho, você escreve na hora no caderninho, ou você olha o jogo e depois você confere com os números e tá escrevendo toda hora? Escrevendo. Sabe por quê? Porque eu acho válido muito tudo que a gente escuta da TV, igual no meu caso, eu não estou trabalhando. Eu escuto, tenho as informações, tenho os comentaristas, mas a minha opinião, ela pode bater com 1, com 2, com 3, mas o que me faz ter a certeza do meu trabalho é a minha opinião. Mesmo que seja igual a de vários outros profissionais, várias outras pessoas. Mas eu preciso dar ali a minha opinião. Falar assim, eu estou trabalhando. Então, acho que é um pouco por aí. E vou o tempo inteiro no celular. Mas uma outra coisa que o rapaz perguntou foi com relação ao estádio, né? De estar no estádio. É muito diferente, né? A amplitude que nos traz e o leque de informações nos exige, eu até falei, né? Fora, nos exige até um pouco mais, porque a gente precisa estar tão concentrada dentro do estúdio para a gente não perder nada.
No estádio não é muito diferente, não, porque tem as distrações, né? Porque a torcida, muitas vezes, ela tira um pouco do nosso foco. E aí você precisa buscar o foco novamente. Mas quando eu falo de ser muito diferente, é pela amplitude mesmo das informações, né? Você consegue analisar o jogo com e sem a bola. Coisa que muitas vezes pela TV você não consegue fazer isso. É impossível. Não tem como analisar nem coletivamente, nem individualmente falando, né? Porque depois os torcedores vão nos perguntar, né? Como foi fulano, como foi ciclano? E você precisa ter esse feeling, assim, essa análise. Tanto da participação dele coletiva, quanto da participação individual. E isso a TV não nos traz, não nos proporciona. Não tem jeito. O Ale Marginal mandou uma mensagem mais cedo, que eu sei que a Amanda já respondeu, mas eu vou usar ela como gancho para o nosso próximo tópico aqui. Ó. Amanda, não sei se é minha memória me traindo, mas desde a primeira vez que tive em live, tive uma vívida impressão de já ter te visto jogar futebol. Você chegou a jogar ou estou doido? Aí a Amanda falou um pouquinho sobre isso, e eu lembro também, Amanda, que teve uma live da Samuca TV que eu estava acompanhando, não lembro especificamente qual que era, se não me falha a memória, foi com a saída da Kinsaito do Cruzeiro, e aí que você fez um comentário sobre a Bárbara e falou que vocês jogaram juntas, inclusive, né? E eu sei que ali rolou uma revelação de um convitezinho do América. Nossa. Eu queria que você contasse um pouco mais isso aí, para trazer isso pra gente aí, responder o Ale, responder a galera aí, contar um pouquinho mais sobre a Amanda, futebol e essas experiências aí jogando profissionalmente, que a gente pincelou lá atrás, um pouquinho de como foi sua experiência ao longo disso aí, e contar pra gente também essa história aí do América aí, ó, quase vestiu verde, não podia, ainda bem que, né, não sei se não aconteceu especificamente, você vai contar pra gente, mas ainda bem que hoje a farda é azul, né? Pois é, eu tive a oportunidade, sim, de jogar algumas vezes com a Bárbara, algumas vezes contra também a Bárbara. Aqui no Brasil sempre foi o futebol amador, né, eu não tive a oportunidade de jogar profissionalmente, tive um convite, na Itália, no Napoli, e depois as coisas acabaram não acontecendo. Mas acho que sempre fica um grande aprendizado, né? Lógico que eu sou também de uma outra geração, hoje a oportunidade é muito maior para as meninas, né, dessa nova geração, o que é ótimo, acho que a gente está vendo isso, essa evolução, a Bárbara à frente também do futebol feminino, e ter vivenciado o futebol amador feminino também, acho que tem uma bagagem muito legal, de tudo que ela traz de inovação, né, para o profissionalismo do futebol feminino, para a modalidade do futebol feminino, e muito bem preparada também, que eu acho que isso é extremamente importante para o cargo que ela ocupa ainda mais, né? Então, que bom que ela está ali no Cruzeiro, representando muito bem também tantas outras profissionais, né? Com relação ao América, sim, eu tive uma oportunidade como treinadora, que me ofereceram na época, que foi nesse período, eu falei, né, que algumas oportunidades apareceram ao longo desses 2 anos e pouquinho, que eu estava ainda estudando, que foi pós-pandemia, e eu fui convidada pelo Fred Cascado, que hoje é gerente de futebol do masculino, mas na época era do América, mas na época era do feminino. Ele já me conhecia, porque nós chegamos a trabalhar junto, eu tive a oportunidade de ser campeã brasileira de futsal universitária, e ele era o meu treinador na época, então isso nem lembro o ano que foi, 2006, 2007, por aí, não sei. E aí a gente, né, ele era o treinador na época, nós fomos campeões lá em Brasília, com o UniBH, e ele já conhecia um pouco desse histórico meu, né, de futsal, de futebol de campo, mesmo que seja amador, sabia que eu tinha me formado também em educação física, então ele me procurou e me ofereceu a oportunidade. Só que naquele momento eu estava fazendo a pós-graduação e eu já tinha algumas coisas em mente do que eu gostaria, né? E aí a única coisa que eu perguntei para ele na época foi exatamente isso. Falei, Fred, como que funcionará, né? Tipo, porque eu estou estudando jornalismo esportivo e eu não gostaria de sair da área e tal. Ele falou, Amanda, infelizmente é por exclusividade. Você teria que optar, né, por uma coisa ou outra. E aí não tinha como mesmo, assim, né? Acho que também o momento que aconteceu o convite não era o momento que eu estava emocionalmente pronta também para aceitar o desafio, sabe? Eu ainda estava vivendo um luto assim muito forte.
Então, acho que juntou uma coisa à outra e eu não queria mesmo abandonar a minha pós-graduação, porque era aquilo ali que me fortalecia muitas vezes, né? Mas eu tenho um carinho enorme com o próprio Fred, com muita gente que está lá dentro do América, com meninas que jogaram comigo também, que estão lá, assim como uma época também no Cruzeiro, estiveram no Cruzeiro, no próprio Atlético também. Então tem muita menina aí que foi da minha época. Lógico que mais jovem, claro, tanto que estão até hoje atuando, né, agora profissionalmente, mas eu guardo com muito carinho tanto a oportunidade que me ofereceram, como o futebol feminino como um todo.